Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje eu vou partilhar aqui algo que é muito específico para uma utilização minha. No entanto, eu achei que, obviamente, já que vou fazer isto, vou fazer o vídeo porque eventualmente pode dar aí sugestões para alguém desse lado que tenha uma necessidade idêntica, ok? Vocês devem ter visto que eu tenho aqui um módulo, tenho aqui uma espécie de coisa e, portanto, só para vos dar algum contexto sobre o que é que eu vou fazer. Como vocês sabem, se não sabem, alguns aí em cima está a passar um vídeo ou dois que eu fiz com isso. Eu tenho uma máquina de gravação a laser que me foi enviada pela Creality. Já agora deixo-lhes aqui mais uma vez o agradecimento. E a máquina de gravação a laser, obviamente, quando está a fazer os cortes, as gravações, liberta fumos e esses fumos têm que ser extraídos para o exterior, obviamente. E recentemente eu mudei a máquina para a minha garagem. E obviamente tenho que arranjar a forma de fazer a extração dos fumos quando a máquina está a trabalhar. O que acontece? Na minha garagem eu já tenho uma ventilação de ar que já estava obviamente colocada e instalada desde que a casa foi construída. É um tubo normal de PVC que está no teto e que faz a circulação de ar até ao exterior, na parte de cima, obviamente, e tem entradas de ar no outro lado da garagem para que o ar circule. Eu não tenho, e para quem eventualmente possa estar a pensar já nisso, eu não tenho gás em casa, não uso gás, portanto não há aqui questões de ventilação por causa do gás, não é nada disso. É simplesmente uma ventilação normal para o ar circular, portanto, para haver entrada e saída de ar na garagem. E, portanto, eu pensei, vou usar esse tubo de ventilação para ligar lá o tubo de extração de fumos da máquina e dessa forma os fumos saem para o exterior. O que acontece? Obviamente, se eu ligar a extração da máquina diretamente na ventilação no teto, portanto no tubo, eu perco a ventilação normal da garagem porque vou estar a tapar o tubo, o buraco de ventilação. Então, o que é que eu fiz? Imprimi um tubo em T, ok? O tubo em T encaixa na ventilação por cima, o tubo de extração encaixa por baixo e tem, obviamente, a saída T para manter a ventilação normal da garagem. Mais à frente e no final do vídeo eu vou simplesmente mostrar algumas imagens depois já do produto acabado, daquilo que vos vou falar hoje. Só que dessa forma, se eu eventualmente colocasse a máquina a trabalhar, a maior parte do fumo eu acredito que saísse diretamente para cima, mas obviamente havia sempre ali uma abertura que dá logo para a garagem e é natural que algum fumo também se escapasse por ali. E obviamente eu não quero isso. Quero que o fumo seja extraído completamente para o exterior, mas obviamente quero manter a ventilação da garagem. Então o que é que eu me lembrei? Tenho que arranjar uma forma de, quando a máquina está a trabalhar, eu tapo a saída para a garagem e quando a máquina termina eu abro e tenho a ventilação normal na garagem. Então lembrei-me de ir procurar por deste tipo de equipamentos, válvulas de ar controladas eletronicamente, ok? Como podem ver, tenho aqui um motor elétrico, tenho aqui um pequeno tubo com a válvula ali dentro, ok? Portanto, esta válvula vai abrir e fechar e, obviamente, vai parar o fluxo de ar. Eu comprei-a no AliExpress, o link está na descrição, caso tenham necessidade. O vendedor onde eu comprei tem a opção de vários diâmetros de tubo, etc. Portanto, esta válvula é acionada com a tensão de 230 volts, também tem opções com baixa voltagem, 12 volts, 24 volts, no entanto, para aquilo que eu quero, a tensão dos 230 é o indicado, tenho lá um quadro parcial próximo, posso fazer logo a alimentação e a forma como esta válvula funciona é muito simples. Temos aqui 3 polos de ligação e no polo do meio vamos ligar o fio neutro e depois em cada um dos outros 2 polos temos que ligar um fio de fase. Isto tipicamente é feito, por exemplo, com um botão duplo. A fase que chega ao botão é encaminhada para um polo e a válvula abre e se acionarmos o outro botão a fase é encaminhada para o outro polo e a válvula fecha, ok? E portanto dessa forma temos o controle da válvula de ar. Bem, no entanto, no meu caso, eu obviamente tenho que levar isto para um nível smart acima e ao invés de colocar apenas um interruptor manual a fazer o controle desta válvula, obviamente que me lembrei que poderia colocar um módulo de persiana a fazer o controle desta válvula para abrir
e fechar. E desta forma, quer seja diretamente aqui no módulo, já vão perceber também porque é que eu escolhi este módulo. Escolhi, já o tinha cá em casa, não o estava a usar e por acaso juntou-se o útil ao agradável que não tive que gastar dinheiro no módulo. O link para ele ou para um idêntico vai estar também na descrição, mas eu já o cá tinha. Mas assim, desta forma, eu posso fazer o controlo não só no módulo, como obviamente pela aplicação. Ele é um módulo Zigbee. Mas também posso criar eventualmente automações através, por exemplo, do consumo energético da máquina. Posso colocar algo a medir o consumo energético da máquina, um simples plug, por exemplo, e quando o consumo aumenta para determinado valor, vai indicar que a máquina está a trabalhar, então este módulo é acionado e a válvula fecha, e quando o consumo baixa, indicando que a máquina parou de trabalhar, então aquela válvula abre e a ventilação é retomada sem que eu sequer tenha que fazer nada manualmente para isso acontecer. E agora, estão-se a perguntar, ok, mas é preciso especificamente um módulo de persiana? Não é, mas o que é que acontece? Vocês podem ligar, por exemplo, um módulo duplo, ok? Isto precisa sempre de ter duas saídas, porque não é preciso especificamente um módulo de persiana, só que a forma como esta válvula funciona é idêntica, por exemplo, ao controle de persianas, tal como eu já referi. Quando um dos polos é alimentado, no caso de uma persiana, o motor roda numa direção, quando é alimentado o outro polo, o motor roda na direção inversa. É isso que faz a persiana abrir e fechar. Aqui é igual. Alimentando um polo, a válvula fecha, alimentando o outro polo, a válvula abre. Ora bem, qual é que é a diferença entre um interruptor de persiana ou um módulo de persiana versus um switch normal com duas saídas? É que quando nós ativamos uma das saídas no módulo de persiana, a outra saída é desativada. Portanto, quando eu dou a instrução, por exemplo, para uma persiana abrir, se eu depois dou a instrução para a persiana fechar, o que acontece é que o módulo vai retirar a fase de um polo para o outro. Nunca estão os dois polos ativados em simultâneo. É esse o meu ponto. Se vocês ligarem aqui um módulo com duas saídas, com dois canais, por exemplo, um módulo de iluminação, ok? Vocês têm que garantir que nunca têm os dois polos ativados em simultâneo. A válvula eventualmente poderá ter proteções contra isso e o mais que poderia acontecer era nada acontecer, e quando a válvula detecta que estão os dois alimentados, simplesmente corta a corrente e não acontece nada para não danificar o mecanismo, o motor de abertura. No entanto, também pode acontecer que o motor queime, vá à vida, ok? Quando vocês têm as duas fases ativadas, o motor não sabe para que lado é que há de girar e isso pode causar problemas. Honestamente, eu não quero testar isso, ok? O mesmo princípio é aplicado, obviamente, às persianas. E por isso é que é preciso, no caso das persianas, um módulo específico para persiana que faça isso. Eu vou aplicar isso porque desta forma estou 100% seguro que só tenho uma das fases, portanto, um dos polos ativos de cada vez. No entanto, se vocês quiserem fazer isso com um módulo duplo normal, que vos permite ter as duas saídas ativadas em simultâneo, podem fazê-lo. Têm é que ter extrema atenção quando ativam um, não ativarem o outro. Podem também criar uma regra na própria aplicação que diz que quando uma saída ativa, a outra desliga para garantirem que isso acontece e vice-versa. No entanto, eu acho que a forma mais segura é mesmo usar o equipamento adequado, que neste caso será um módulo para persiana. Mais uma vez, eu vou usar também este módulo porque por acaso já o cá tenho e porque ele também tem aqui dois botões físicos. E dessa forma, se eu por acaso quiser acionar manualmente aqui a válvula, posso simplesmente carregar aqui nos botões e tenho aqui um controlo físico. Vocês podem fazer isto, obviamente, com outro módulo de persiana. Podem, por exemplo, fazer com um Shelly Plus 2PM ou um Shelly 2PM terceira geração. Tal como eu referi, este módulo tem aqui os dois botões físicos. Para mim é suficiente, até porque isto não é algo que eu vá usar diariamente, se calhar nem semanalmente. Mas podem usar, por exemplo, um desses módulos normais de persiana e associar um interruptor físico também, ok? E ficam com os dois controlos, pelo botão físico e pela aplicação. E basicamente desta forma fico com o controle da válvula. As ligações são muito fáceis, portanto o módulo vai receber o fio neutro para estar alimentado e vai receber a alimentação no L, na fase, e depois de cada uma das saídas L1 e L2 eu vou ligar
aos respectivos polos na válvula de controle. Eu estou a dar o exemplo com esta válvula, outras válvulas poderão ter funcionamentos idênticos, ok? E, além disso, tenho que ligar também aqui um fio neutro, ok? Obviamente que devem validar, no caso de eventualmente quererem fazer o mesmo, devem validar o esquema de ligações da vossa válvula para verem se ela funciona de forma semelhante, ok? Esta válvula funciona assim, portanto, quando é alimentada, ela, por exemplo, fecha e depois não precisam de desligar, porque o próprio motor desliga, portanto, podem ficar com a alimentação ativada para a válvula, que não há problema. Eu ativo, por exemplo, para a válvula fechar, ela demora cerca de 10 segundos a fechar, fechou e eu depois não preciso de desligar, ok? Pode ficar ativo, tal e qual, por exemplo, como uma persiana, porque o motor tem o curso programado e vai desligar, não há problema. E mais uma vez, sei que isto é muito específico, mas eu aproveito para partilhar com vocês, pode eventualmente dar-vos aí alguma ideia para tornarem as vossas smart homes sempre mais smart. Portanto, o que eu vou fazer agora é as ligações aqui, vou-vos mostrar isto em funcionamento aqui no nosso quadro de testes, porque o sítio onde eu vou colocar esta válvula não dá jeito nenhum para eu vos mostrar as ligações em detalhe, ok? Eu depois de vos mostrar aqui as ligações e de vos mostrar a válvula em funcionamento, vou passar apenas algumas imagens já depois de ter a válvula instalada, ok? E vou-vos mostrar mais ou menos como é que ficaram as ligações, mas para vos mostrar aqui a ligação entre o módulo e a válvula é perfeitamente suficiente eu fazê-lo aqui no nosso quadro de testes. É isso que vamos fazer, portanto, já de seguida vou fazer aqui as ligações e já veem então aqui o módulo Zigbee a controlar esta válvula de ar. Ora bem, já aqui temos então a nossa válvula ligada. Eu, por acaso, consegui encaixá-la aqui de volta de uma das caixas de interruptor que tenho aqui no quadro. Entrou ali certinha e ajuda porque vocês vão conseguir vê-la abrir e fechar. A nível das ligações, portanto, deste disjuntor sai fio neutro e fase. Obviamente liguei o neutro no módulo, liguei também o neutro na válvula e depois a fase geral entra no módulo. E depois, como vocês viram, o módulo tem duas saídas, L1 e L2. Eu liguei cada uma das saídas em cada um dos polos de fase da válvula. Desta forma, a fase geral entra no módulo e depois, consoante a saída que esteja ativada, a fase ou vai para um polo ou vai para outro e que vai fazer com que na válvula ela seja aberta ou seja fechada. Portanto, eu agora vou-vos mostrar aqui o funcionamento usando aqui os botões do módulo, ok? Portanto, neste momento, como vocês estão aí a ver, a válvula está fechada e eu vou agora carregar aqui no botão do lado esquerdo para abrir, ok? Como podem ver, a válvula está a abrir e reparem que ela vai desligar. Este clique que vocês ouviram foi o próprio motor a desligar, chegou ao fim do curso. E agora vou-vos mostrar a operação inversa usando o telefone. Assim ficam com um exemplo de controle no módulo e também através da aplicação Smart Life. Este é um módulo Zigbee que integra no ecossistema TUI ou Smart Life e, portanto, vou-vos mostrar aqui no meu telefone que isto está também então a ser controlado através da aplicação. Ora bem, estão então a ver o ecrã do meu telefone. Neste momento ela está aberta. Eu vou carregar aqui no Turn Off para fechar, ok? Eu fiz as ligações baterem certo. Se por acaso verificarem, se for o caso, que quando estão a mandar fechar, ela está a abrir e vice-versa, ou invertem na aplicação, caso o vosso módulo permita fazer isso na aplicação, os Shellys, por exemplo, permitem. Caso não permita fazer na aplicação, como é o caso deste, têm que fisicamente trocar os fios para que tudo bata certo. Neste caso vou fazer então aqui o turn off e vão ver que a válvula vai fechar. Ok? Como podem ver, ela está a fechar e quando parar vai desligar. Este último clique, que eu acho que mais uma vez conseguiram ouvir, é então o motor a desligar e, portanto, mesmo que esteja a fase ativada, não há qualquer problema. Ainda assim, por exemplo, se usarem um Shelly, podem calibrar o Shelly e, dessa forma, o próprio Shelly sabe e, quando a válvula acaba de fechar, ele desliga. Podem também calibrar manualmente o módulo, caso ele tenha essa opção, com o tempo de abertura e fecho da válvula e dessa forma automaticamente o próprio módulo também vai desligar. No caso deste módulo em específico, ele não tem uma opção para calibração, ok? No entanto, eu sei que passados alguns minutos, salvo erro, 2 minutos ou 3 minutos, por defeito, este módulo também vai desligar e vai cortar a corrente, portanto, por aí também não há qualquer problema.
E basicamente é isto. Já de seguida vão apenas ver algumas imagens. Eu não sei se vou explicar alguma coisa ou não. Possivelmente, se calhar, vou-vos mostrar só uma imagem para vocês visualizarem aquilo que eu acabei de dizer aqui no vídeo e para terem uma ideia daquilo que eu fiz na minha garagem, só mesmo a título de exemplo, porque obviamente é aplicável a mim, com certeza não será aplicável a mais ninguém, pelo menos não exatamente como eu fiz, mas se retirarem daqui a ideia e se conseguirem tornar a vossa smart home sempre mais smart, já é positivo. Ora bem, só vamos mostrar aqui então como é que ficou o tubo em T a entrar aqui no teto, no sítio da ventilação. Depois a saída aqui para a válvula, eu coloquei o módulo Zigbee aqui, as ligações estão obviamente por trás, conseguem ver ali os fios da alimentação. E então este é o tubo que vem da máquina de corta laser e portanto a válvula está aqui, agora está aberta e portanto há a ventilação da garagem para cima, a ventilação normal. Caso eu ligue então a máquina de corte, eu consigo fechar a válvula e os fumos saem apenas para cima e depois a válvula abre novamente e desta forma nunca vem fumo para a garagem e mantenho a ventilação normal. E fica assim concluído mais um vídeo. Como sempre, espero que tenham gostado. Sei que foi algo muito específico, mas pode ser que vos ajude a tornar as vossas smart homes sempre mais smart. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado e até ao próximo vídeo.